Olá, pessoal! Essa é a nossa aula 1, tema C. Eu quero apresentar para vocês alguns exemplos simples de automação. No tema anterior, eu havia comentado em um vídeo que a automação parecia algo muito complexo, cheio de coisas difíceis de entender. Então, eu quero mostrar com esses exemplos que pequenas coisas simples vão formando algo maior, mais complexo. Quais exemplos eu quero mostrar? Vamos começar com a luz da geladeira ou a luz de cortesia dos carros. Vou falar um pouquinho da iluminação pública, do chuveiro, da torneira temporizada e até desse secador de mão. Vamos começar com a lâmpada da geladeira. Quantas vezes você já parou para pensar que a lâmpada acende automaticamente quando você abre a porta? A gente está tão acostumado que a gente nem pensa nisso. Mas a porta tem um automatismo. Em algum lugar próximo à porta da geladeira existe um botão, como mostra essas fotos à direita, que quando a porta fecha, esse botão é pressionado e a lâmpada se apaga. É um botão simples, tipo um botão de campainha, por exemplo. Mas é um princípio de um sensor de posição, um sensor de presença. E isso é usado em inúmeros equipamentos industriais. Mesma coisa acontece com a lâmpada de cortesia do nosso carro. A gente abre a porta, a luz se acende, a gente fecha a porta, a luz se apaga. É mágica? Não. É um botão em algum lugar da coluna da porta e quando a porta se fecha, ela detecta que a porta está presente ali, é um sensor de presença. Então a porta se fecha, a luz se apaga. Simplesmente assim. É um princípio básico de um sensor que é usado em inúmeras aplicações industriais. E a iluminação pública? No começo usava-se óleo de baleia, usava-se querosene. No anoitecer, alguém vinha acendendo poste por poste e de manhãzinha vinha apagando cada um deles. Mais um trabalho que foi sumindo com a evolução da tecnologia. Tem até um desenho do Pica-Pau que faz uma brincadeira com esse tipo de trabalho. Vamos dar uma olhadinha? O pirata Zeca Urubu está vindo para saquear a cidade. Apaguem as luzes, tranquem as portas. O seu navio pirata, o Preta Maria, está ancorado no velho... Claro que aí no desenho fez uma brincadeira como se fosse uma luz elétrica, que está puxando a cordinha para ligar e depois puxando novamente para desligar, como alguns modelos de abajur. Mas então existia essa pessoa que fazia esse trabalho, mas não era só acender ou apagar a luminária. A gente vê nesse vídeo, teria que também completar o nível de óleo ou querosene. Muitas vezes tem que dar uma manutenção nos vidros, né, fazer uma limpeza nos vidros que vão se enfumaçando, ficando foscos. Não bastava só acender e apagar. A gente observa nesse antigo vídeo que algumas vezes eram necessárias mais de uma pessoa para fazer o trabalho. Nesse caso específico não foi feito acendimento, é o pessoal da manutenção que está repondo o óleo que vai ser queimado durante a noite. Hoje em dia a iluminação pública é automatizada, não tem ninguém que em certa hora começa a ligar botões para ir acendendo as ruas. Em cima da luminária existe um sensor. Na verdade, dentro dessa janelinha plástica que está o sensor. Esse tipo de sensor varia sua resistência conforme o índice de luminosidade. Então, quando escurece, ele fecha um circuito que liga a lâmpada e quando clareia, ele desliga o circuito que apaga a lâmpada. Hoje em dia é muito comum cada luminária ter seu próprio sensor. Antigamente não era bem assim, né? Você usava um sensor para acender uma rua inteira. Então, quando você observa nos postes, a maioria deles tem a parte de alta tensão, são os fios na horizontal lá no topo do poste, depois tem a baixa tensão na vertical. A gente encontra ali o neutro, as fases A, B e C do sistema trifásico. Mas em algumas ruas você ainda pode encontrar isso. Existe um quinto fio, que é o fio de controle. Então, um dos postes tinha o sensor, que mandava o sinal para esse fio de controle, e vários postes se acendiam simultaneamente. E tinha um problema muito grande. Se o sensor estragava, a rua inteira ficava sem luz, ou a rua inteira ficava o dia todo com a luz acesa. Então, assim que se tornou possível, cada poste passou a ter o seu próprio sensor. Portão eletrônico é uma facilidade muito grande, principalmente em dias de chuva. Imagina você dentro do seu carro, tem que abrir a porta, abrir o guarda-chuva, destrancar o portão, abrir o portão, voltar para o carro,
fechar o guarda-chuva, entrar com o carro, sair do carro, abrir o guarda-chuva, fechar o portão, voltar para casa. Nossa senhora, você já se molhou todinho. É um equipamento que não é um luxo, é uma necessidade. E o seu funcionamento mecânico é muito similar de vários sistemas mecânicos industriais. Vamos ver 2 modelos aqui. Então, o portão eletrônico basculante, ele consiste em um motor e um fuso, onde uma pecinha vai correr para cima e para baixo, abrindo e fechando o portão. Vamos ver em funcionamento. O portão está fechando. Vai ser mostrado por dentro. Uma pecinha naquela barra está descendo, fazendo o fechamento do portão. Então, o sistema de movimentação por fuso é muito utilizado na indústria. Um outro sistema, que é o portão deslizante, usa uma cremalheira, que é essa engrenagem plana. Vamos ver em funcionamento. E esse modelo que a gente está vendo, a velocidade de abertura e fechamento é constante. Ou seja, o motor é ligado numa rotação fixa, abre e fecha em um determinado tempo. Existe um outro modelo desse mesmo fornecedor, onde o motor vai acelerando e depois vai desacelerando. Então a abertura e o fechamento são muito mais rápidos. Questão então de segurança. Mas o importante aqui é a questão de abertura e fechamento do modo linear, é um movimento linear entre as duas partes, que é muito utilizado na indústria também. O chuveiro elétrico. Você pode estar pensando, chuveiro tem alguma automação? Pior que tem. Para você tomar um banho adequado, você precisa de 2 coisas: água e energia elétrica. Todo mundo sabe que tem a resistência elétrica, que vai aquecer a água, mas quem que liga essa resistência? Você já prestou atenção que você só mexe na torneira, ou seja, você só controla a água? Então o nosso chuveiro ele funciona como um sensor de pressão. Você abre a água, se forma uma pressão no seu interior e ele automaticamente liga a parte elétrica para esquentar a água. Quando você fecha a água, a pressão interna diminui e sente essa diminuição de pressão e desliga a parte elétrica. Vamos ver um vídeo rapidinho mostrando isso. A água chegando, preenchendo o interior, porque já que os furinhos são tão pequenininhos que é difícil da água passar por esses furinhos. Então conforme ele vai enchendo essa câmara, vai fazendo pressão, e essa pressão liga a parte elétrica, como está mostrando agora. Então, durante o banho, a parte elétrica fica ativada. Inclusive, faz aquele barulho característico de chuveiro funcionando. O barulho característico da água fervendo dentro do chuveiro. Quando fecha o chuveiro, a água desce e desliga a parte elétrica. Simples assim. Então, a gente pode falar que o chuveiro é um pressostato, é um sensor de pressão. Torneira temporizada. Aquela torneira que você aperta para abrir e não precisa mexer nela para fechar. Como é que funciona? Essa torneira tem uma regulagem. Ela ligou, está saindo a água. Sozinha, ou seja, automaticamente, ela vai desativar a saída de água. Você consegue definir mais tempo ou menos tempo aberta. A comparação, acionadas simultaneamente, uma fechou rapidamente, outra demorou um pouco mais para fechar, que leva a uma economia de água, além da questão de higiene, ou seja, você já está com a mão suja, vamos dizer assim, aciona a torneira, lava as mãos, na hora que terminou, você não precisa mexer na torneira mais. Mas existem as torneiras automáticas. Esse é um exemplo. Observa na figura à esquerda, em frente à base da torneira existe uma janela escura. Então lá dentro tem um sensor, nesse caso um sensor óptico. Quando você coloca a mão na frente da torneira, esse sensor detecta a sua presença e liga a torneira. Vamos ver no vídeo. Tirou a mão, desliga. Aproximou a mão, ela liga e assim por diante. Então você não tem a questão da falta de higiene nem ao acionar a torneira. É tudo por aproximação.
Esse caso, esse sensor óptico é um sensor de reflexão. Então, dentro daquela janelinha tem uma fonte de luz, que a gente não enxerga, e tem um receptor de luz. Quando você põe a mão na frente, essa luz que a gente não está enxergando é refletida. Mas existem outros modelos. Por exemplo, esse aqui desse vídeo. Observe que não tem janelinha nenhuma, ele só aproximou a mão. Olha, inclusive aproximando a mão do lado. Em cima. Então é um sensor de aproximação. O próprio corpo da torneira é um sensor. Então a gente observa que são vários tipos de sensores que são utilizados no nosso dia a dia, que também são usados na indústria. Por isso que eu comentei que parece muito complexo algo, e às vezes não é. São pequenas parcelas que a gente consegue entender facilmente, e quando reunidas criam um todo mais complexo. Mas cada pedacinho é simples de entender. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso item C dessa aula 1. Até o próximo tema.